Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Bom, hoje a gente vai falar sobre o Enem 2020. É isso mesmo, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa e nós vamos discutir nesse vídeo qual é a posição do INEP com relação ao adiamento do Enem 2020. Vamos também discutir a opinião de alguns especialistas e eu vou dar a minha opinião com relação a tudo que está acontecendo sobre o Enem, sobre o adiamento, ok? Se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, acione o sininho para ser notificado todas as vezes que sair um vídeo novo e bora pro vídeo. Bom pessoal, é o seguinte, eu estou até com um script aqui, porque que acontece? Eu vou procurar seguir o script, porque senão eu vou acabar atropelando as coisas, porque é um tema bastante polêmico. E se a gente não se atentar a seguir aos tópicos, eu vou acabar me alterando, porque são muitas coisas que realmente é de deixar o queixo caído. Eu me preocupo muito com os alunos, com você que está estudando, ou até mesmo você que ainda nem começou por conta de toda a pandemia, por tudo que vem acontecendo no nosso país e no mundo. Mas enfim, vamos lá. O INEP defende que discussão sobre adiamento do Enem 2020 é prematura. E isso são informações colhidas das notificações, das notícias que saíram na semana passada. Então vamos por tópico. Primeiro tópico. Eles alegam que o momento, a prioridade é realizar todos os procedimentos necessários para a realização do Enem com as inscrições. Eles estão preocupados em que todo mundo faça a inscrição, entendeu? Porque dia 28 é o último dia para o pagamento. Eu até agora não entendi porque a preocupação deles é tanto com as inscrições. Mas aí depois de ler, reler, ver algumas notícias, eu entendi o porquê a prioridade deles agora é a inscrição. Que aí vem o próximo tópico. Se eles adiassem o Enem agora, antes das inscrições, não teriam tempo hábil para que as notas fossem processadas. Por conta das universidades, por conta do FIES, por conta do SISU. Eles estão preocupados, pessoal, com datas. Porque tudo acontece no início do ano. Então, se a prova for adiada, como é que vai ficar? É uma preocupação? É uma preocupação. Eu não discordo com relação. Só que o que acontece? A pandemia está aí e não tem data para isso acabar. Eu estou falando no Brasil. Em alguns países da Europa, eles já começaram a voltar e tudo, mas eles estão em isolamento desde o início do ano. Nosso isolamento aqui no Brasil começou em março. E nós não sabemos até quando vai essa pandemia. Então não é só a educação que está prejudicada, é todos os segmentos do nosso país. Vocês estão entendendo? E aí vem o terceiro tópico. Se adiar agora e definir uma nova data e o nosso cenário por conta do Covid não melhorar, teriam que remarcar por seguidas vezes no que há certo e acarretaria uma certa insegurança dos participantes do Enem. O que eles estão querendo dizer? Suponhamos que eles adiassem o Enem agora e definissem uma nova data. E aí vamos supor que o pico, nós estamos no pico da Covid e aí vamos supor, aí a gente está extrapolando, tá, a ideia. Suponhamos que vai até julho e agosto. Ah, mas aí eles remarcaram uma nova data, eles vão ter que remarcar. O que eles estão querendo dizer? Que a preocupação deles é adiar, marcar uma nova data, a pandemia não cessar no Brasil, tardar mais ainda, e eles têm que cancelar essa data, remarcar uma nova data, ou seja, eles estão mais perdidos do que ladrão. A sensação que dá é que não existe um plano B, um plano C. Eles estão preocupados, estão batendo o martelo que as datas têm que permanecer em outubro e novembro. Quando eu falo outubro e novembro, são a prova digital e a prova presencial. Eu discordo disso. A gente vai chegar nos pontos que eu vou explicar o porquê. O Brasil está muito, muito atrasado em questão de educação. O INEP diz, olha só gente, preste atenção.
O INEP diz que 60% dos inscritos até agora já tem, eles estão dizendo que 60% das pessoas que se inscreveram já tem o ensino médio concluído. Tá, mais da metade. E os outros 40% que ainda estão concluindo? Esses não interessa. E mesmo aqueles que já concluíram o ensino médio, há quanto tempo estão fora de escola? A gente também não pode esquecer que não são só os jovens que finalizaram, que acabaram o ensino médio ano passado. A gente tem que ver, analisar que o Enem ele não é feito só desses adolescentes. Pessoas de 30, 40, 50 que terminaram o ensino médio há muito tempo e muitas das matérias que hoje é dado nas escolas não tinham no passado ou eram dadas de uma outra forma. Então somos pessoas de diferentes épocas e aprendizado. E aí o que acontece? Os outros 40%, tipo, desculpa o palavreado, dane-se. Essa é a palavra certa. Então, até agora, hoje é dia 18 de maio, estou gravando esse vídeo, pelo que eu li, já foram inscritos 3.600.000 candidatos. Eles estão dizendo que o número é superior ao ano passado de inscritos nessa época. Legal, bacana. As pessoas estão temerosas? Estão. Por quê? Por mais que elas não tenham, elas estão isoladas, não estão tendo aula, as pessoas elas querem o quê? Elas querem concluir o ensino médio e elas querem entrar numa universidade. Então, assim, tantas informações desencontradas e que os alunos, assim, alguns que eu tenho conversado, alguns que mandam mensagem para mim, estão totalmente perdidos. Por quê? Se ainda tivesse tendo aula presencial, eles estariam um pouco mais tranquilo, entre aspas. Mas quer dizer, se já existe um certo nervoso com o Enem estudando, imagine sem estar tendo aula. Vocês estão entendendo? Aí vem um próximo tópico. O Ministério Público Federal, ele enviou uma nota ao Ministério da Educação, ao INEP, ao Conselho de Educação, defendendo que a manutenção do Enem durante a pandemia gera impactos desproporcionais e viola a Constituição. Preste atenção. Seguindo a nota, o fornecimento de conteúdo escolar em período de pandemia segue cercado de precariedade, diversidade e principalmente desigualdade. Agora a gente tocou no ponto, para mim é o ponto mais forte. Por isso que eu falei para vocês que eu queria ir por tópicos, senão ia começar atropelando as coisas, eu ia acabar indo pro final, voltando pro meio e o vídeo ia acabar ficando todo confuso. Que quando eles falam de desigualdade, o que acontece? Nós não podemos esquecer que nem todos os alunos possuem acesso à internet, principalmente os alunos que moram na zona rural. Quem é que hoje tem acesso à internet? A classe mais favorável. Que nem eu tenho um filho, ele estuda na rede pública, ele está no 2º ano do ensino médio e ele está tendo aula, o Estado liberou aula EAD, mas ele está tendo aula, ele tem um grupo de WhatsApp lá da turma dele, da sala, e a princípio agora as coisas estão normalizando, eles têm trabalho, então eles têm um contato direto com o professor, mas assim, desculpa falar, professores da rede pública, assim como professores da rede privada, não estavam preparados para um holocausto, como está acontecendo agora. Ter aula EAD, você montar, você planejar uma aula EAD é uma coisa. Você montar uma aula para ministrar em sala de aula, muitas vezes você acaba improvisando. Você está entendendo? Então os professores de hoje, eles não estão preparados, ou eles não foram preparados. Muitos dos professores são de épocas diferentes da nossa, que nem eu me formei em 2006. Então quando eu sou formado em História, quando eu tinha que fazer, tinha as práticas didáticas e metodologias, todo o nosso material, eu tinha que montar a aula com PDF, lousa digital, eu tinha que montar uma aula podendo utilizar todos os recursos disponíveis e imaginários que a gente pudesse. Um professor que se formou na década de 70, 60, 80, não aprendeu nada disso. Poucos sabem usar o Excel, não sabem nem o que é um PPT. Eu não estou aqui para discriminar, pelo amor de Deus. Eu estou querendo dizer
que muitos dos professores não estão preparados para fazer esse tipo de aula. E é o que está acontecendo. Os alunos da rede pública estão tendo uma dificuldade muito grande de entender o que aquele professor está querendo. Porque assim, é um professor de ensino médio, de matemática, que está ele está montando uma aula para o ensino médio para todas as escolas da rede pública. Só que de repente o conteúdo que aquela escola está tendo não é igual a outra. Então assim, os alunos estão perdidos, a realidade é essa. Eu não estou querendo aqui dizer que os professores não são bons, não é isso, são excelentes profissionais. Mas eles não estão preparados, assim como um monte de escolas da rede privada também não estão preparadas. E aí eu estava vendo uma reportagem hoje, que mesmo assim, mais de 30, tem escola que perdeu 70% do aluno, porque os pais não têm condições de pagar. E as escolas, muitas das escolas, as escolas grandes não, elas estão preparadas, já estão fazendo aulas EAD, mas as escolas de médio e pequeno porte? E aí, como é que fica? Então, nós estamos no momento onde nós estamos começando a engatinhar para que essa modalidade EAD, ela comece a fazer parte da nossa história, como já é feito nas universidades. Então o que eu estou querendo dizer para vocês, a partir dessa notícia, que 60% dos inscritos já tem ensino médio, legal, mas e os outros? E a precariedade de quem não tem acesso a uma internet? Uma pessoa que mora numa comunidade mais precária, não tem acesso. E aí, como é que a gente fica? Então, não está sendo levado em consideração essa minoria que infelizmente não tem acesso, não tem material didático apropriado para aprender. E muitos pais precisam sair para trabalhar. Vocês estão entendendo? E aí eu vou entrar num outro ponto. Eu vou falar para vocês alguns motivos pelos quais eu acho necessário adiar o Enem 2020. Aí é uma posição minha. A pandemia no Brasil já é o 6º país com mais casos de Covid. Vocês sabem o que significa isso, gente? A todos os dias é morte, e cresce o número de infectados. Esse é o primeiro ponto, essa pandemia. É o primeiro motivo, já é um motivo para adiar o Enem. Segundo, escolas fechadas e ensino à distância não contemplam todos os alunos. Foi como eu acabei de dizer para vocês. Nem todos os alunos têm acesso à internet, tem um computador, tem um celular. Entendeu? Quem acaba sofrendo mais é a classe baixa. Infelizmente é o que acontece. Olha, presta atenção nessa estatística, pessoal. 1 em cada 4 pessoas no Brasil não tem acesso à internet. Ou seja, cerca de 46 milhões de habitantes não possuem acesso à internet. E aí? E aí o governo, e aí o nosso ministro da Educação quer manter o Enem com as mesmas datas. Então assim, não estão olhando para a minoria. Como eu falo para todo mundo, a classe que não está sofrendo nesse sentido é a classe mais alta, que tem condições de poder ter uma internet, de poder ter um smartphone, um tablet para o filho, tá numa escola onde o curso é EAD. E os outros se esquecem. Alunos da área rural, o acesso à internet é ainda pior. Só para vocês terem uma ideia, 53% do alunado da zona rural sai prejudicado. Sai agora esse final de semana. Alunos da zona rural não tem. E são alunos, sabe, esforçados, são alunos que querem prestar o Enem, que querem ser alguém na vida, mas estão sendo prejudicados porque infelizmente não possuem acesso à internet. Seu ministro, eu não sei se o senhor vai ver ou se alguém vai compartilhar esse vídeo, adoraria que fosse compartilhado. Será que o senhor tem se atentado a todos esses pontos? Essa é a minha pergunta. Qual é o motivo que tem levado o Ministério da Educação prevalecer
com as datas da prova. É isso que eu gostaria de saber, assim como muitos alunos, muitos professores, muitas pessoas ligadas à educação. A minha preocupação é a preocupação de muitos pais, de muitos professores. E aí, o que tem sido feito? Olha outra estatística. Outros países que também aplicam prova como o Enem, é claro que não é o nome Enem, foram adiadas. Somente o Brasil permanece com a data. Vocês sabem quais são os países? China, França, Estados Unidos, eles adiaram. Mas o Brasil, não. O Brasil, ele quer prevalecer. Onde que está a democracia? Aonde que está a democracia nesse país? Aonde os mais ricos saem favorecidos e os mais pobres prejudicados. Vamos continuar. Muitos alunos têm sofrido ansiedade e depressão. A saúde mental é de extrema importância e muitos não têm acesso a psicólogos e terapeutas. Vocês conhecem alguém que tem esse caso? Eu vejo muitos. Alunos que não estão dormindo preocupados. A maioria dos alunos que vão prestar o Enem, eles estão preocupados com a prova do Enem, porque eles não estão tendo conteúdo, eles não estão conseguindo estudar, eles não têm acesso à internet. Você imagina a cabeça desses adolescentes, ainda mais com a pandemia, entes queridos morrendo, coisas que eles nunca viram. Então eles têm que lidar com todo esse problema na educação e mais a perda de entes queridos por conta da Covid. E aí a gente tem alunos que acabam se matando, entrando em depressão, ansiedade e não tem uma condição financeiramente falando de poder procurar um psicólogo ou um terapeuta. E aí, seu ministro, o que o senhor fala sobre isso? Vamos continuar. E por fim, muitos alunos têm perdido entes, que eu acabei de falar, têm perdido entes queridos e não sabem lidar com isso. Então assim, eu acho não, tenho certeza. O maior motivo de se cancelar, de se adiar o Enem é a pandemia do Covid. A gente não sabe quando isso vai passar. Você está entendendo? Então esse já é o primeiro. O segundo ponto crucial, no meu ponto de vista, é que 40% do alunado que está terminando o ensino médio não está tendo condições de ter aula, ou porque não tem acesso à internet, porque não tem acesso ao material didático. Está dando para entender? A minha preocupação, porque eu também sou pai, eu também tenho um aluno. Então assim, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é justamente para que ele chegue até o Ministério da Educação e que se de repente ele é tão cego a ponto de não ver os problemas que têm acontecido no nosso país, que ele possa dar uma posição para nós. Porque ele mesmo não fala o que é vamos manter, e aí? E por fim, eu queria deixar uma mensagem, assim é um resumo de tudo que eu tenho acompanhado, de tudo que eu tenho lido. Para mim, o Enem ele deve ser um instrumento de democratização. Você lembra que eu até falei agora essa palavra? A gente vive aparentemente numa democracia e o Enem parece que não está sendo democrático. Na verdade, não é o todo que está pensando junto. É uma única pessoa que deve ter definido. Então isso não é democracia. Ou eu estou errado sobre democracia. E aí, ministro? Eu estou errado ou o senhor que aprendeu errado na escola? Não sei, um dos dois está errado. Porque o que eu entendo de democracia é um todo. Todos falam a mesma língua e chegam ao mesmo ponto. Aqui quem está decidindo é o senhor, não é o povo. Exigir uma preparação adequada em meio ao cenário atual é injusto. E mesmo que excluir ainda mais alunos negros e pobres. Estou querendo dizer o seguinte, que por conta disso, eu falei nesse meu vídeo inteiro, a classe mais prejudicada é a classe baixa. É mesmo que continuar
excluindo os negros e pobres. A realidade é essa. Ao final, se realmente a data prevalecer, quem é que vai acabar passando? Quem é que vai acabar tendo a melhor nota? Quem vai acabar tendo o maior desempenho? São os alunos que estudam em colégio particular, que têm uma infraestrutura adequada para aprender. E aqueles que não tiveram? É isso que eu queria deixar. Então, a minha palavra sobre todo esse vídeo, sobre tudo que está sendo falado, é sobre democracia. Nós vivemos num país democrático e que isso faça-se acontecer. É só isso. Eu espero que o senhor ministro possa analisar, se não quer, eu acho assim, a sensação que dá é que não existe o plano B, o plano C, o plano D. Então, o senhor precisa alertar a todos nós, pais, professores, escolas, qual é a ideia do Enem, entendeu? Para tranquilizar aqueles alunos que sofrem com ansiedade, com depressão, entre outras coisas que eu nem vou relatar aqui, entendeu? Então se faça presente na mídia e nos esclareça qual é o seu plano B, qual é o seu plano C para nos tranquilizar. Ok? E vocês, alunos que estão vendo esse vídeo, compartilhem. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, entendeu? Volta a falar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva, compartilhe o vídeo. E mais notícias sobre o Enem 2020, eu volto aqui a compartilhar com vocês. Tchau, tchau.